Começar, tá? Maravilha. Se ele dá o 3, 2, 1, foi bom. Muito bem, meus amigos da Central da Marcha, começando mais um podcast aqui, mais um bate-papo com a Central da Marcha. Se você clicou no link e começou a assistir, não sai daí, porque esse programa ele é especial. Rodrigão, com certeza vai ser um bate-papo que a gente... Eu confesso para você que eu nunca imaginei que a gente pudesse trazer esse convidado aqui, a gente falou, e é uma alegria gigantesca que a gente ter ele aqui hoje, né? É isso aí, Pedrão. Boa noite, Pedrão. Boa noite aos nossos amigos da Central que já estão aí, já clicaram e começaram a assistir. Ó, não saiam. Muita coisa, muito bate-papo, muita coisa para aprender, muita história. Tenho certeza que vão aproveitar demais. Bom, eu vou apresentar o convidado e se você nunca ouviu falar dele é porque você está há pouco tempo no universo do cavalo. Então, dispensa muitas apresentações. Jango Salgado aqui no nosso podcast. Jango, é uma satisfação enorme, uma honra ter você aqui sentado com a gente para esse bate-papo. É um prazer poder estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Maravilha. Ô, Rodrigão, a gente ficou filosofando que é tanto assunto que a gente quer conversar, mas a gente decidiu que vamos começar do começo. Né? Então, Jango, conta para o pessoal de casa aí como é que o Jango começou no mundo do cavalo. Meu pai era agrônomo, então o campo, a fazenda sempre fez muito parte da família. Né? E aí eu comecei a fazer hipismo rural e eu lembro uma vez, numa prova lá em São Paulo, e a gente passou na frente de um grupo de amigos, assim, nós passamos na frente de um stand e tinha uma televisão passando um vídeo de cavalos esbarrando, espinando, fazendo aquela cortada na cerca do cow horse e tal. Eu lembro que eu olhei aquilo e fiquei louco. Eu falei assim, o que é isso aí? Eu não sei, mas isso aí que eu quero que meus cavalos façam. Tá. Né? Aí eu fui pesquisar, daí vi que era uma modalidade que chamava rédeas e tal, e aí aos pouquinhos eu fui procurando me aprofundar. Mas na época no Brasil a rédea não era muito difundida, né? E então tem todo um caminho aí. No começo que você montava, o quanto era teoria, o quanto era autodidata? Você sabe que foi muito bacana esse começo, que a gente morou uma época numa fazenda na região de Paranapanema e tinha um professor de adestramento clássico aposentado da hípica do Rio de Janeiro que morava na fazenda. Olha. Né? E a minha mãe falava assim, você não pode perder a chance de fazer aula com um cara desse. Né? E eu não queria muito e tal. E aí, meio que quase que obrigado pela minha mãe, eu fazia ser evangelista, né, o nome dele. Eu fazia aula com o seu evangelista e eu saía para o campo com o compadre Nestor Guerra, carinhosamente chamado por compadre Nestor. E foi uma simbiose muito interessante, né, porque tinha toda aquela coisa da postura. Da coisa da técnica, né, do adestramento, e aí quando eu saía para o campo com o compadre Nestor, era uma coisa mais camperona mesmo, e eu acho que essa mescla aí acabou sendo bem interessante. Que uniu as duas coisas. É, né? exatamente. Muito bom. Lá na sua infância, você tem memória de pensar, assim, menino ainda, que você não ia conseguir ficar longe do cavalo? Porque a gente, quando está amadurecendo, está crescendo, às vezes você ouve de alguém o que você vai fazer da vida, o que é o trabalho, ou você se espelha no pai, e você tem essa memória. Né, a grande dúvida, que isso até aos meus 23 anos eu tinha, era, será que é possível viver de cavalo no Brasil? Será que eu consigo sustentar minha família trabalhando com cavalo? Então, que existia a paixão, eu não tinha dúvida, que aquilo me fascinava, eu não tinha dúvida, mas a dúvida era, será que eu vou dar conta de sustentar minha família fazendo isso? Né? Então isso durou muito tempo, né? Até que eu entrei na faculdade de agronomia e vi que não era nada daquilo. Né? Eu estava cursando a faculdade e eu falei, estou confundindo gostar de fazenda, gostar de cavalo, com ser agrônomo, uma coisa tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver. Aí resolvi parar. Claro, meu pai não achou bom de imediato, né? Mas depois ele entendeu e aí eu fui atrás do meu sonho. Né? Então, na época, eu fiquei com o Borba,
né? Passei uma temporada com o Borba. Aí depois o Kenny Norton, que era um americano que morava aqui no Brasil, que mexia com cavalo de apartação na época, eu passei uma temporada com o Kenny também. E tinha um treinador no Paraná, que hoje mora, já há muito tempo mora nos Estados Unidos, Eduardo Ribeiro. O Eduardo Ribeiro ficou com o Doug Milholland, que é o mesmo cara que eu fiquei depois. E o Eduardo trouxe o Doug para dar um curso no Paraná. E eu fui fazer esse curso. Na época não falava nada de inglês e tal, e o Kenny era o tradutor do curso. E quando eu fiquei com o Kenny, eu falava para ele, falava assim, o que eu gosto mesmo é de head, o que eu gosto mesmo é de head. Eu falei, não, mas fica tranquilo, você vai aprender bastante coisa aqui, e uma hora vai dar certo. E tal. E o Kenny desses gringos bem fechadão, quietão e tal. E aí quando terminou o curso, o Kenny me chamou e falou assim, ele quer falar com você. Eu falei, ué, o que o cara quer falar comigo? Quer falar comigo? Aí ele falou assim, ele gostou muito do jeito que você monta, você tem muito talento, ele perguntou se você não quer ir trabalhar com ele nos Estados Unidos. Eu falei assim, quando que é para ir? Só se for agora. E aí, para você ter uma ideia, isso aí era agosto, o curso era em agosto, em setembro eu estava lá. Nossa. Aí fui atrás de passaporte, fui atrás de visto, aí o que eu pude vender das minhas coisas eu vendi, o que não deu para vender eu dei de presente para os amigos e tal. Isso quando? Quando foi? Em 87. 87. A sua experiência com o Borba, conta pra gente como é que foi. O Borba esteve aqui com a gente, um papo fenomenal. Como é Porque que foi? o Borba, eu fiquei 3 meses com o Borba, e foi até, meu pai faleceu quando eu estava com o Borba, né, no período que eu estava com o Borba. E o Borba foi um cara que ele revolucionou o conceito da doma racional nessa época, né, porque ele realmente trouxe uma outra visão, uma outra linguagem, uma outra visão e tal. Então, assim, se você queria entrar no meio do cavalo, naquele momento ele era o cara, né? Aí eu passei uma temporada com ele, que foi muito bom, e aí já conhecia o Kenny, né? E aquela coisa mais do americano, mais da rotina de sem treinamento mesmo e tal. E aí consegui passar uma temporada com o Kenny, e aí depois desse período com o Borba e com o Kenny, o que eu fazia era comprar cavalo chuco, domar e vender, né? Então eu comprava, domava, treinava, vendia, né? E a conta que eu fazia, e normalmente não dava muito errado, cada cavalo que eu vendia, eu punha 2 ou 3 num lugar. Então eu vendia um, comprava 2 ou 3, vendia um, comprava 2 ou 3, e assim eu ia. Girando. E aí foi uma experiência muito bacana, né? Porque eu acabei tendo a oportunidade de montar cavalos de raças diferentes, né? Porque eu na verdade, eu ia nas fazendas, eu falava, escuta, você tem cavalo de 2, 3 anos, chuco? Né? Aí eu olhar, e se tivesse meio magro, melhor ainda, que daí eu comprava mais barato. Né? Eu via se tinha estrutura e tal. E aí foi assim que a coisa começou. E daí, nesse meio tempo que o Doug veio dar o curso aqui no Brasil, e eu fui fazer o curso, e daí ele me chamou para ir para lá. E aí, como é que foi a experiência lá? Você ficou quanto tempo lá? A primeira vez eu fiquei 6 meses, que daí venceu o meu visto, né? E quando eu fui para lá, a gente tinha 55 cavalos em treinamento, no centro de treinamento. Isso que eu ia falar. Detalha pra gente, como é que foi essa chegada lá? Porque o inglês seu não era aquelas coisas. Era nada. Você saiu, foi em 1987. Não tinha celular, não tinha internet. Exatamente. A ligação era cara pra caramba. Eu tenho certeza que o povo lá dos Estados Unidos achava que aqui a gente era todo um bando de morava na floresta. Capital em Buenos Aires, com cobra na rua. E como é que foi essa primeira chegada? Rapaz, a expectativa e a realidade aí lá. Que você vê quando você acredita, né? Como a gente vence barreiras, né? Porque essa coisa foi a minha primeira viagem internacional. Eu estava sozinho, né? Cheguei em Miami para depois fazer uma conexão para Dallas, e estava tendo uma prova em Dallas e o Doug estava competindo. Então ele falou, olha, eu vou, claro, uma pessoa que ficou me ajudando, que falava com ele, ele falou assim, eu vou buscar ele no aeroporto, mas eu não sei se eu vou conseguir chegar na hora que ele vai desembarcar. Nossa. Então fala para ele chegar e ficar me esperando que eu chego. Aí você imagina, voa, né, São Paulo, Miami, aí espera, aí faz a conexão para Dallas e tal, não sei o quê. Aí eu cheguei, o aeroporto de Dallas enorme. Gigantesco. Né? Não tem WhatsApp. Aí a hora que eu saí com a mala... Assim, localização. Tradutor. Exatamente. Aí a hora que eu saí com a mala, eu vi aqueles corredores imensos e tal, não sei o que, falei, eu não vou dar um passo
eu vou ficar aqui, porque o cara sabe aonde que vou, eu ia chegar, não sei o que e tal. O máximo que eu fiz, uma hora que eu estava apertado demais, eu fui no banheiro, que eu não estava aguentando, né? E aí eu lembro que aquela coisa de vidro, de aeroporto Sim. e tal, eu vi uma caminhonete que mais tem lá no Texas, né? Mas eu vi uma caminhonete encostando e o Doug saiu. E eu estava num portão e ele entrou no outro, né? E eu saí arrastando a mala que nem louco para encontrar com ele e tal. E aí aquela coisa, né? No começo é mímica, é gesto, é a ponta. E quando você chegou no local que você ia ficar, era a sua expectativa? Você falou, nossa, como é que foi? Rapaz... Imagina você sair daqui, você sonhando o negócio. Eu vou te contar uma coisa engraçada que eu acho que eu nunca contei isso, assim. A gente chegou, né? Foi me buscar no aeroporto. Aí a gente foi para o evento, que era o Texas Classic, que se chamava essa prova, né? E aí a gente encontrou direto com o Bob Loomis, que era, na época, o cara... A sumidade. E aí você fica, nossa, é o Bob Loomis, né? E aí você começa a encontrar com aqueles caras que você só via em revista, em vídeo e tal, e o cara tá ali do seu lado, né? Então você já fica meio fascinado com tudo aquilo. Tá? Aí a gente foi pro hotel, e aí o assistente do Doug, na época, o Steve Ross, estava com a mulher com uma filhinha pequenininha de colo, né? Aí a gente chegou no hotel, eles desceram e eu vi que o Steve com a esposa e com a filhinha entraram no quarto e eu refuguei, né? Parei na porta deles, ali, né? E tal. Eu com a mala não sabia o que fazer, né? Fiquei ali e aí o Doug tinha entrado no banheiro. Daí a hora que ele saiu, ele falou, não, é aqui mesmo, pode vir. E aí, porque aqueles quartos americanos tem 2 camas de casal, né? Então ficou... Você numa cama? Ficou o casal numa cama, com o bebezinho no chão, e eu com o Doug na outra cama. Então, minha primeira noite nos Estados Unidos, eu dormi junto com o cara. Olha que louco. Aí eu lembro que eu fiquei no canto da cama, assim, eu falei, se esse cara encostar em mim, eu vou dar um coice nele, bicho. Mas você vê que interessante, porque eu fico imaginando, né? A expectativa, né? Você fala, vou chegar lá, que será que vai ser? Vão me pôr no hotel, vou ter meu quarto. Exatamente. Então, né? Aí você chega, a hora que você vê, você fica com o assistente, com a mulher, com o bebezinho, com o cara ainda dormindo na mesma cama. Entendi. Né? E aí depois, aí a gente foi, na época ele morava em Nebraska, em Kearney, Nebraska, e aí a gente passou pelo Craig Johnson, que é um outro treinador famoso da época, e aí a gente parou uma noite lá também. Eu dormi uma noite no rancho do Craig. Nós dormimos uma noite lá e depois seguimos para cá. Bem, você passou no primeiro teste, foi o hotel. Pois é, rapaz, eu falei. Né? E aí, chegando lá onde você ia ter a sua rotina nos Estados Unidos, como é que foi o papo no sentido de dizer, sua função é essa, vou te ensinar assim? Você era um camarada ajuda em tudo ou você tinha a sua... Não, tinha... Na verdade, assim, isso é uma coisa que eu acho que talvez seja o maior choque. Hoje menos, que com esse negócio de internet, todo mundo já está vendo isso, né? Mas uma coisa que eu acho que a grande maioria tinha antigamente, eu inclusive, a gente achava que ia chegar lá, um treinador famoso ia ter um assistente para dar banho, um assistente para selar, um assistente para isso, um assistente para aquilo, e a hora que você chega lá, tá a mulher do cara varrendo o corredor e tratando de cavalo na cocheira, né? Então você toma um choque, porque você começa a ver, não, peraí, aqui o pessoal vive cavalo de verdade, né? Então, para você ter uma ideia, a minha rotina, a gente tinha 55 cavalos, como eu te falei, e era o Doug mais 4 assistentes, eu era um dos 4. E aí tinha uma lousa com o nome dos 55 cavalos. E aí na frente de cada nome, ele punha a inicial de quem ia montar, né? E aí ele começou a botar o J, né? Então, e aí a gente tratava dos cavalos 2 vezes por dia, e aí era um corredor grande, rapaz. E não tinha coxa automático de água, não, era balde. Cada cocheira tinha 2 baldes d'água. E a gente enchia numa mangueira. Então era uma mangueira comprida que você ia puxando. O dia assim, todo rebondo. Depois tinha que vir rolando a mangueira e tal. E aí a gente revezava os assistentes. Um dia um punha alfafa, outro punha ração, outro punha água. E a gente ia... Então, para você ter uma ideia, ajudava no trato, limpava 15 cocheiras, cada um limpava 15 cocheiras, mais ou menos, e tinha por volta de 10 cavalos para trabalhar,
e ainda tinha que ajudar o Doug. Nossa, Era esse aí o pouca batidão. Era a rotina do dia todo. E uma das coisas, assim, por exemplo, que eu lembro com mais saudade é que os assistentes deles, os americanos, quando dava o horário de ir embora, eles iam, e eu morava na casa dele, né? Então o combinado foi isso: você vai morar na minha casa, nós vamos trocar trabalho por informação, você não vai ganhar um centavo, você não me paga nada, eu não te pago nada, você mora em casa, tem comida, roupa lavada e é isso aí. E ajuda do... Eu falei, tá bom. Né? Você Aí sabe... eu morava no porão da casa. Morava no porão da casa. E aí, uma das coisas que eu mais tinha saudade é que quando dava o horário, os americanos, os assistentes iam embora. Né? E muitas vezes a gente ia para casa, jantava e voltava. Porque tinham cavalos que não tinham sido trabalhados e ele não queria que ficasse sem trabalhar. E, na verdade, era quando eu tinha mais chance de estar com ele. Porque daí estava só eu e ele, então ele podia me ver mais, eu podia ir perguntando mais coisa para ele. Né? Então, assim, foi uma experiência muito bacana. Né? Mas... E em quanto tempo você sentiu... Ele contando a história, eu lembrei da Guta Alonso. Ela teve aqui, não sei se você conhece a Guta, é uma veterinária... Pecuarista também, né? E ela falou que quando ela fez estágio, ela foi para o Texas, ela falou assim, não, lá é troca realmente, e é trabalho. Exatamente. Então, assim, eu tinha que cuidar de uma boiada sozinha, eu montava o cavalo, eu ia com alicate e martelo, então eu que tinha que arrumar a cerca, eu que tinha que curar o umbigo, era eu mesmo, e assim, era trabalho porque pesado. Porque é a lida mesmo, né? Então, assim, as pessoas acabam tendo, né, esse conceito de que... Porque isso aí é realmente o dia a dia, a vida como ela é. Né? Então, o cara olha uma prova, o cavalo tá lindo, o cara tá todo arrumado, e tal, não sei o quê, mas ele não sabe o que passou para chegar naquilo ali. Né? E isso realmente acaba sendo um choque, principalmente nessa época que a gente não tinha acesso a tanta informação. Né? Hoje você assiste ao vivo as principais provas do mundo. Você assiste ao vivo. Né? Antes a gente, né, tinha que ligar para alguém para saber quem ganhou e tal, não sei o quê. Aí demorava não sei quanto tempo para chegar a fita ou o DVD para você poder assistir. Nossa, né? Então, assim... E durante esse período, você conseguia sentir a evolução no conhecimento, no que você estava aperfeiçoando? O que você enxergou lá deles fazendo, você fala, putz, o que eles fazem aqui realmente a gente não fazia lá? Como é que é? Não, isso era um choque, porque eu lembro que ele me deu uma égua para montar, e essa égua era já égua mais avançada, e aí ele falava espina, né? Eu mexi isso aqui, a mão, a égua, troca de mão, encostava a calça, a égua, pá, né? Esbarra, não conseguia nem encostar na boca da égua, a égua já estava derretendo no chão. Né? Aí eu falava para ele, tá, mas nessa aqui é fácil. Me dá... Daí ele falou, então tá, você tá vendo dessa cocheira até aquela lá, que são os cavalos que você vai trabalhar, tenta fazer ficar parecido. Né? Na verdade, o que ele fez comigo? Ele me deu uma referência, eu não tinha referência. Né? Porque o que acontece? Eu falo para você, Pedro, eu quero um cavalo com a boca leve. O que é a boca leve? Depende da tua referência. Você está acostumado com 10 quilos, se eu te der 5 quilos, você acha leve. Se ele está acostumado com 10 gramas, se eu te der um de 100 gramas, você vai achar pesado. Né? Então, eu acho que... E aí entra, não é à toa aquele ditado do meio do cavalo, que tem uma sabedoria incrível, cavaleiro novo, cavalo velho, né? Cavalo novo, cavaleiro velho, e não de idade, mas de experiência. Né? Porque você, né, quando você se propõe a domar e treinar um cavalo, a nossa responsabilidade é muito maior do que as pessoas imaginam, né? Porque é que nem você mandar teu filho para o colégio. Né? Você está começando o processo educacional daquele animal, né? E que principalmente hoje, com valores altos, né? Quer dizer, o custo desses cavalos, o custo de manutenção, as inscrições de prova, enfim, tudo custa. Né? Então, já que o cara, eu sempre falo isso nos cursos, falo assim, o cavalo bom, mais ou menos, e o ruim, se for tratar bem, ele cobra a mesma coisa. O ferrador cobra a mesma coisa para ferrar. A inscrição da prova é a mesma, o preço do frete é o mesmo. Então, já que vai gastar, gasta no bom. Porque gastar você vai. Né? E no bom aumenta a chance de você ter retorno. Né? Ô, Jean, quando a gente recebeu aqui o João do Prá, que veio aqui recentemente, e a gente conversou um pouco sobre hoje a realidade no quarto de milha das linhagens. Né? As linhagens de animal de rédea, linhagens de animal de laço. Isso já era uma realidade lá quando você foi ou ainda não? Já era. Sim, já existiam as linhagens específicas. Já era uma coisa específica
que era exatamente o que a gente sofreu muito no meu retorno aqui para o Brasil, porque não existia criador de cavalo de rédea no Brasil. Então a gente tem 4 patas, pelo e relincha, manda que nós vamos tentar fazer rédea. Né? Então montava cavalo de corrida, cavalo de conformação, o que viesse. Quando a gente pegasse um cavalo refúgio de apartação, você soltava rojão. Né? Porque era uma linhagem mais do trabalho, vamos falar assim, mas muitas vezes não necessariamente de rédea. Né? Então, hoje até estava comentando isso, hoje a gente lembra até meio piada, né? Mas é fato. Né? Eu lembro que o ferrador vinha, ele casqueava o cavalo, aí a gente punha o pé do cavalo numa cartolina, fazia o desenho, aí ficava marcada a ranilha do cavalo, aí eu ia para os Estados Unidos e falava para o cara, forma 6 pares de ferradura de esbarro para esse pé aqui para mim. Aí o cara falava assim, mas não tem ferrador no Brasil? Eu falava, tem, mas os caras não estão acostumados com ferradura de esbarro, eles põem o furo muito para dentro, aí acaba pinçando os cavalos e tal. O cara fazia porque eu estava pagando, mas devia pensar como é que esse louco quer fazer rédea no Brasil se os caras não sabem nem formar uma ferradura de esbarro. Que loucura, né? Então, assim, a parte de equipamento, né? Não tinha. Você queria comprar uma caneleira, você queria comprar uma embocadura. Não é que para dizer que a americana não tinha. Não tinha para comprar. Né? Então, a maioria dos treinadores, a gente trabalhava o ano inteiro juntando dinheiro para poder, no fim do ano, ir assistir o Potro Futuro lá e fazer compra de tralha para durar o outro ano. O ano seguinte. E aí a gente pegava o que falava melhor inglês, já era melhor negociante e tal, falava, quantas caneleiras você vai comprar? Eu vou 5, eu também vou 3, outro vou... E aí chegava, porque uma coisa é você chegar e falar, eu quero 5 pares de caneleira, outra coisa é, eu quero 20. Entendi. Né? Negociava melhor um pouco. Aí dava uma melhorada no preço, né? Então, assim, isso foi durante muitos anos, né? Nós fizemos parte do grupo que fundou a MCR. Entendi. E a gente acompanha você falando várias vezes sobre essa conexão com o cavalo, né? Que não é uma coisa puramente técnica. Você tem que ter esse entendimento, essa conexão. Isso você desenvolveu quando? Desde lá de trás ou foi algo que você foi aprendendo a respeitar cada vez mais e entender que é necessário? Isso sempre me fascinou. Né? Então, assim, quando eu via, né, aquela potência, aquela força, né, essa coisa da liberdade que o cavalo exala, né? E aí você fala assim, como que é possível ter controle de um bicho desse? Né? Então, assim, eu ficava muito fascinado e ao mesmo tempo intrigado, né, de como conseguir domar um cavalo desse, como conseguir treinar um cavalo desse. Né? E aí, o que foi uma das coisas que me atraiu para a modalidade de rédeas? É que a rédeas, assim como o adestramento clássico, se eu for parar para olhar, é uma das poucas modalidades que você não tem nem referência e nem estímulo para fazer. O que eu quero dizer com isso? Você vai fazer uma prova de tambor, de baliza, de salto. Tá? Você tem um obstáculo para você contornar, você tem uma baliza para você costurar, você tem um obstáculo para você passar por cima. Qualquer prova de boi, seja laço, ranch sorting, timpane, apartação, cow horse, você tem um estímulo do boi. O boi estimula teu cavalo a correr, teu cavalo a ficar parar, teu cavalo a voltar. Né? Na rédea não temos nada disso. Né? E aí vocês já devem ter assistido um percurso de rédea, são vários, mas, por exemplo, tem percurso que às vezes você entra a passo. Aí você quer ter o cavalo bem tranquilo. Aí você para no meio, aí você põe para espinar, você quer que ele espine que nem um foguete. Só que você termina de espinar, que ele fique tranquilo de novo. Aí você sai galopando, você faz 2 círculos rápidos, você acende teu cavalo. Aí você pede o controle de velocidade, que é aquele galope lento, então, apaga. Aí você troca de mão, toca de novo, acende outra vez. Então, se você parar para pensar, num percurso de rédeas, a gente acende e apaga o cavalo várias vezes, sem motivação e sem referência. E isso é muito mais difícil do que as pessoas imaginam, até elas tentarem fazer. Sem dúvida. Né? Porque você pegar, por exemplo, um cavalo que ele tem habilidade lateral e é ligeiro, não é difícil ensinar ele a espinar. Você pegar um cavalo que tem facilidade para entrar com o posterior embaixo do corpo, não é difícil ensinar ele a esbarrar. Mas eu quero ver você vir forte de lá para cá num galope, dar um esbarro forte, aí você dá um rollback, vamos ver como é que ele volta daqui para lá. Né? Você dá um spin valendo mesmo e sair galopando depois desse spin e ver se ele sai galopando relaxado ou se ele já vai acender. E isso me intrigava muito. Então, quando eu conheci a modalidade de rédeas, isso foi o que me atraiu.
Eu falava, como que é possível ter esse controle do acender e do apagar, né, sem motivação e sem referência, né? E aí, sempre que eu via, por exemplo, algum treinador fazendo alguma coisa de forma mais agressiva, aquilo sempre me fazia querer buscar algo diferente, né? Então, quando eu via, tanto aqui como nos Estados Unidos, eu via, às vezes, alguns treinadores entrando mais duro e tal, eu falava assim, não é possível, se não tiver, tem que ter outro jeito que não seja assim. Não precisa ser dessa Então, forma. isso acabou sempre me atraindo para pessoas que tinham um caminho diferente, buscavam o mesmo resultado final, mas utilizando caminhos diferentes. Entendi. Né? Entendi. Isso te gerou algum tipo de... Você tem algum tipo de ritual quando você vai começar a trabalhar um animal pela primeira vez? No sentido eu de acho, tipo... Eu acho que o mais importante, Pedro, assim, é o respeito, né? Porque nós temos que pensar sempre que nós estamos lidando com um ser que ele é muito mais forte, muito mais rápido, muito mais ágil do que nós somos, mas que é um predador, não é uma presa, e que tem, de uma maneira geral, uma boa vontade e uma capacidade de receber treinamento, se você tiver boa vontade para ensinar, e isso é fascinante, né? Porque eu não tenho como obrigar você a ser meu amigo, mas eu posso conquistar a tua amizade. Sim. Não tem como obrigar você a me respeitar, mas eu posso conquistar o teu respeito. E para mim, treinar cavalo, domar cavalo é uma conquista, né? Que nem um homem conquistando uma mulher conquistando um homem. E para mim, o que é fascinante é exatamente isso, é você ver aquele ser com aquela potência, com aquela força, né? Mas que se você sabe se apresentar para ele a manteiga vai derretendo, né? Quer dizer, ele vai se entregando para você e isso é fascinante, né? E eu acho que assim, eu sempre faço esse comentário, na minha opinião, domador de alma e treinador de alma está virando artigo em extinção. Por que eu te falo isso? Eu dou curso, né, há 42 anos e praticamente a grande maioria das modalidades, das raças, eu já tive aluno. E qual que é o problema que eu vejo hoje? É que você sempre encontra pessoas querendo competir na prova A, B ou C. Mas você vê muito pouca gente querendo aprender a preparar um cavalo para a prova A, B ou C. Então o cara está preocupado com a prova, né? E na verdade, se você não for capaz de desfrutar de cada pequeno progresso que o teu cavalo tem durante o treinamento, treinar cavalo vai ser uma tortura. Entendi. Tanto para você como para o teu cavalo. Como para o cavalo. Né? Especialmente para o cavalo. Então, assim, você tem que vibrar com cada pequeno progresso que o teu cavalo tem. E se o cara só está enxergando o produto final lá na frente, ele acaba não vibrando com isso. Né? E aí é quando começam, muitas vezes, os problemas, as dificuldades. Um dos primeiros convidados do nosso podcast foi o Ulisses Ervilha, né? Ulisses Ervilha. Ele é de Caçapava, da Experiência X, que é um craque muito bacana o trabalho sobre comportamento equino, e ele fala sobre a personalidade dos cavalos, né? E a gente que tem contato direto com o cavalo, isso é muito nítido. Sim. Né? Eu lá tenho minhas éguas, eu sei dizer quem que é a encrenqueira, quem que é a tranquila, quem que é... Ou seja, e isso, o quanto isso influencia no seu trabalho? Demais, porque na verdade, assim, ó, tem uma coisa que o Bruce Lee falava, que eu sempre repito, que ele falava da água, né? Ele falava assim, você pegar 1 litro d'água, você botar numa jarra redonda, ele vai pegar o formato da jarra redonda. Você pegar o mesmo litro d'água e botar numa jarra quadrada, ele vai pegar o formato da jarra quadrada. Assim, nós deveríamos ser, né? Quer dizer, nós deveríamos ter a capacidade de se moldar ao cavalo, não ao contrário. E o que eu vejo é exatamente o contrário. Eu vejo muita gente, não, cavalo, meu jeito é assim e você tem que entrar na minha. Né? E, na verdade, é o contrário. Na minha opinião, é o contrário. Eu acho que a gente que tem que, respeitando as limitações do cavalo, respeitando o temperamento, habilidade, você ir formando essa parceria para que aí realmente você forme um conjunto com ele e não fique em conflito com ele. Né? Então, eu acho que, por exemplo, eu sempre repito isso, porque não tem como escapar. Eu acho que talvez a maior dificuldade de quem trabalha com cavalo seja aprender a controlar a emoção. De quem? A nossa. A nossa. Né? Se você não controla a sua, como você vai controlar do seu cavalo? Nenhuma chance. Né? Então, assim, e quando você falou
de um ritual, né? Uma das coisas, por exemplo, que eu me preocupo muito é quando eu vou começar a trabalhar um cavalo, ou quando eu vou entrar na pista com um cavalo, eu sempre gosto de caminhar um pouco antes de eu começar a fazer qualquer outra coisa. Primeiro porque se você tiver um cavalo que você entra na pista, já sai trotando, marchando ou galopando, né? O dia que você quiser andar a passo, você vai ter trabalho, você está condicionando ele a entrar na pista e já aumentar a velocidade. Então eu quero sempre que ele entre, dê uma relaxada, e essa caminhada que eu dou, na verdade, é para eu também tentar me desligar de tudo de fora e me ligar no que eu estou fazendo naquilo, que é muito difícil, né? Quer dizer, a gente está presente no que a gente faz, é muito difícil, né? A tendência de todos nós, ou nós estamos preocupados com alguma coisa que nós teremos que fazer, ou a gente está revivendo alguma coisa para trás que você não gostou, queria fazer diferente, e aí você não consegue nem mudar o passado e nem antecipar o futuro e acaba esquecendo de viver o presente. Né? Então, eu acho que o estar presente no presente é uma grande dificuldade que todos nós temos. Então, quando eu dou essa caminhada com meus cavalos, eu tento, se eu consigo, eu não sei, mas é o que eu tento me desligar das coisas de fora, focar naquilo, né, para realmente eu ter a sessão mais proveitosa possível. Aproveitando isso aí, eu quero pegar um gancho que eu vi você contando uma história que você foi num campeonato nos Estados Unidos e que o seu farrapo, é isso? O cavalo é o... e aí você acabou tendo que montar um cavalo que não era o seu cavalo. E aí eu fico imaginando você falando isso, dessa conexão, de você ter, e de repente você está lá com um animal que você não conhecia e que você tinha que desempenhar o máximo possível. Então, mas assim, foi um pouquinho mais do que você está falando. Conta aí. Porque foi assim, ó, encurtando a história, por exemplo, eu fui lá e o Doug arrumou um cavalo de um cliente dele. Tá? Eu montei uns 5 dias, mais ou menos, 5, 6 dias nesse cavalo para disputar o Mundial. E na véspera do Mundial tinha o vet check. E um dia antes do vet check, eu treinando, esse cavalo esbarrando, se alcançou, arrancou a ferradura normal, que isso aí acontece, é normal isso aí. E aí a gente levou para o ferrador, o cara botou a ferradura de volta, tal, não sei o quê, e na hora do vet check, o cavalo deu uma puxadinha, mas nada exagerado. E os caras barraram o cavalo. Tá? E aí, enfim, fiquei fora do Mundial, né? Aí o Doug ficou indignado porque teve um outro cavalo que mancou muito mais e era de um pessoal que estava gastando muito dinheiro e os caras passou, deixou para lá. Né? E o Doug ficou indignado com aquilo, falou, não é possível e tal, você veio lá do Brasil, como é que eles querem que essa prova fique internacional para papai e tal? Aí ele falou assim, olha, tem um treinador que está representando os Estados Unidos, o Todd Crawford, que o cavalo reserva dele é um cavalo que eu treinei e eu conheço bem a proprietária. Você quer, vamos falar com ela, para ver se ela empresta o cavalo para você, né? Nessa altura do campeonato, até cabo de vassoura. Né? E aí, rapaz, eu falei assim, ó, Doug, tudo bem, mas eu não quero que ela fique constrangida de falar não, tá? Então vai você e pergunta, e se ela falar não, eu entendo, tá tudo certo, tá? E aí você vê como é a cabeça do americano, né? O Doug foi conversar com ela, eu fiquei de longe olhando assim. Aí eles conversaram um pouco, aí ele me chamou, aí eu cheguei, aí ela virou Cristina o nome dela. Ela falou assim, ó, Jean, eu queria que você entendesse que hoje esse cavalo não é meu. Hoje esse cavalo representa os Estados Unidos. Então, se por acaso o Todd Crawford, que era o cavaleiro, ele concordar em emprestar o cavalo para você, tá tudo certo, tá? Agora, se ele não concordar, eu espero que você entenda, mesmo que esse cavalo não entre em pista. Eu falei, não, eu entendo perfeitamente. Aí o Doug falou, agora vamos conversar com o Todd Crawford. Eu falei, mesma coisa, vai você. Eu não vou encarar. Aí eu falei, porque eu quero, se o cara quiser falar não, que ele fale não. Fique à vontade. Então, aí mesma coisa, eu fiquei de longe e tal, daqui a pouco ele me chamou. Aí o Todd Crawford falou, não, tudo bem, pode montar. Só que essas provas da feia, tudo cheio de regrinha, tudo cheio... Então, a prova era amanhã, o Mundial era amanhã, tá? E o treino não é assim, eu vou treinar. Não, tem hora certa para treinar. O time dos representantes do Brasil, dos Estados Unidos, da Alemanha vão treinar a tal hora. Da Itália, tal hora. E tem fiscais assistindo o treino, é tudo cheio de regra. Então, o treino daquele dia já tinha acontecido. Você não conseguiu treinar. Então, a prova era no fim da tarde do dia seguinte e tinha só um treino para dar.
né? E o Todd Crawford ia apresentar aquele cavalo naquele dia numa prova, numa outra prova, fora do Mundial. Uhum. E aí eu falei, bom, eu vou ficar de olho no cavalo, né? Aí fui assistir a prova dele e tal, não sei o quê. Aí no dia seguinte, na hora do treino, que podia treinar, então eu ia dar um treino para competir no fim do dia com o cavalo. Uhum. Aí ele no cavalo dele, eu nesse cavalo que ele me emprestou, andando um do lado do outro, assim, daí ele virou para mim e falou assim, ó, você vai pedir para espinar, ele vai espinar, você vai pedir para ele trocar, ele vai trocar, você vai pedir para ele esbarrar, ele vai esbarrar. Aí eu olhei para ele e falei, tô fazendo o que aqui então? Dei risada, daí eu falei assim, só que ontem na tua prova, ele fechou no círculo da esquerda, ele te puxou para a cerca na hora da corrida do esbarro e quis antecipar a parada. Aí ele olhou para mim e falou, você prestou atenção na minha prova ontem, né? Eu falei, prestei. Né? Aí ele falou, não, é isso aí mesmo, fica atento no círculo da esquerda. Uhum. E eu acho que o que passou pela cabeça dele, falou, pô, o cara vai montar uma vez no cavalo para competir no Mundial, vou encher a cabeça do cara. Só que a hora que eu falei tudo que eu tinha visto, ele falou, não, então o cara tá ligado mesmo. Né? Ele falou, então, ó, fica atento, círculo da esquerda, realmente, na hora que você pedir para diminuir, ele vai querer fechar, então escora um pouquinho a rédea de dentro no pescoço dele. A hora que você parar no meio da pista para pedir para espinar, ele vai olhar para o portão, mas não dá bola, que a hora que você pedir, ele entra no spin. E a hora da corrida de esbarro, realmente, ele vai querer te puxar para a cerca e vai querer dar uma embuchada na corrida. Então, entra firme nele e faz ele correr. Né? E aí eu fiz a prova e fui medalha de prata. Que legal. Eu acho isso sensacional, porque assim, você não está lidando com um carro, né? Claro. Você precisa trocar marcha, que a embreagem está lá meio organizada. Não, é um animal que, em teoria, você teve pouco contato. Quem treinou não foi você. Exatamente. E a gente sabe que hoje, por exemplo, eu monto numa égua minha e dou para outra pessoa montar, tem diferença do jeito que claro. Acho que, ou seja, isso aí que nem carro, nem que seja uma mexidinha no espelho no banco, você tem que dar. E aí, assim, para você conseguir desempenhar nesse nível, primeiro que com certeza quem lapidou esse animal sabia do que estava fazendo, né? E para você guiar bem, você também tinha que conhecer da técnica. E tinha que ser a água para se moldar. Exato. Então eu achei sensacional essa história, porque isso fala muito sobre técnica, sobre aprendizado, conhecer, entender, né? Eu achei sensacional. Respeito. E eu acho que vale a pena contar, que foi uma coisa que me marcou muito. Eu estava aquecendo o cavalo para entrar assim, e lá em Oklahoma, agora eles mudaram a pista, né? Essa pista antes tinha assim, Gateway of Champions, né? O portão do caminho dos campeões. E aí chamaram, Jango Salgado representando o Brasil e tal. E aí eu lembro que eu embiquei o cavalo nesse corredor e eu vi caminho do portão dos campeões, assim. E aí eu lembrei do Farrapo, que foi o cavalo que eu tinha classificado para ir para lá e eu acabei não indo. Né? E o cavalo acabou morrendo. O Farrapo acabou morrendo. E é engraçado, e eu lembrei do Senna, a primeira vez que ele foi pilotar um Fórmula 1, que ele segura no aerofólio do carro e fala assim, é hoje. Né? Eu lembrei dessas duas coisas, então eu lembrei do Farrapo e falei assim, ó, claro que eu queria estar com ele aqui. Sim. Mas se não fosse ele, eu não estaria aqui. Se não fosse ele. E, rapaz, é hoje, cara. Você não sonhou em estar num negócio desse? Entra lá e bota para derreter. Oportunidade, é isso. Que legal. Vai pra então cima. foi uma coisa que me deu muita força. Imagino. Estava pensando sobre, né, quantos anos de carreira você vai fazer agora? 42. 42 anos, né? E hoje a gente vive outro mundo, né? No seu começo é completamente do começo de hoje. E a gente, às vezes eu fico me perguntando se lá na frente a gente vai ter outros Jangos Salgados. Só que são 42 anos que você veio desenvolvendo, lapidando, para poder dizer, bom, agora eu consigo sustentar, sustentei minha família, criei um nome, né, fiz uma carreira. Nesse mundo que a gente vive hoje, com essa velocidade, com essas demandas que você deve sentir no seu dia a dia nos cursos, será que nós vamos conseguir ter grandes treinadores? Eu sempre falo isso, eu falo, não se faz marinheiro bom em mar calmo. Né? E eu acho que hoje o que acaba acontecendo, talvez por toda essa velocidade que você está comentando e tal, as pessoas estão tendo, eu não sei se é dificuldade, se é preguiça, o primeiro obstáculo é suficiente para abandonar. Parar. E eu acho que isso aí, como eu falei, não se faz marinheiro bom em mar calmo. Você nunca pegou uma tempestade, meu amigo, primeiro vendaval que desce, você se apavora.
né? Então, quando a gente começou, que não tinha pista, não tinha linhagem, né? E a gente tinha que dar um jeito de tentar fazer aquele animal virar um animal de rédea, a gente passou por muita dificuldade, né? E eu vejo muito dessa moçada mais nova, às vezes extremamente talentosos, né? Mas muitas vezes querendo esquivar do primeiro probleminha que aparece. Né? Então, assim, o cavalo mostra uma certa dificuldade, não, esse aqui... Não vai. Entendi. Né? Então, assim, o primeiro ponto futuro que eu ganhei era uma égua que era refúgio de apartação, né? Ninguém queria, eu peguei essa égua mais para... Não vou nem falar mais para frente da minha carreira, eu não sei se essa égua teria ficado 3 meses em casa. Loucura. Só que na época era a que eu tinha. Então eu falei assim, não, é nela, eu tenho que focar, eu tenho que jogar tudo que eu sei nela. Né? E no fim, cheguei lá e graças a Deus deu tudo certo. Né? Então eu acho que essa coisa da dificuldade, né, que para algumas pessoas, né, que nem se você for... Eu tenho uma história que o Bernardinho conta naquele livro dele, de um treinador de ginástica olímpica, que fazia testes, né? E um dos caras chega para ele, que estavam no teste, eu queria fazer uma pergunta que pode mudar meu futuro. O treinador, não, que responsabilidade, qual é a pergunta? Eu tenho jeito, eu tenho talento para ginástica? O treinador falou assim, não. Pá, na cara. O cara tomou aquele não ali e abandonou a ginástica, desistiu e tal, não sei o quê. Mas desistiu de ser ginasta, mas gostava do esporte, né? E aí, não sei quantos anos depois, encontrou de novo com o treinador, já mais velho e tal, num evento, foi conversar com o treinador. O senhor está lembrado de mim, num teste, tal ano, em tal lugar, eu fiz uma pergunta dizendo que podia mudar o meu futuro, a sua resposta. Falou, rapaz, é tanta gente, tanto teste, mas você falando que é uma pergunta tão importante assim, qual foi a pergunta? Se eu tinha talento para ginástica. Aí o treinador falou assim, eu disse que não, né? Ele falou, isso, o senhor lembrou? Ele falou, não, fala isso para todo mundo. O cara falou assim, como é que é? Eu falei assim, não, eu falo isso para todo mundo, cara. Agora, se o fato de eu ter dito para você que você não tinha talento foi suficiente para se fazer abandonar, é porque você não tinha garra para ser campeão. É porque você não tinha garra. Né? Se você for olhar, o Michael Jordan foi refugado no time do colégio. Né? Então, você vê muito desses grandes destaques, né? Muitas vezes eles usam esses obstáculos como combustível. Né? E assim como isso é suficiente para alguns ser suficiente para parar, vira um trampolim para outro. Sem dúvida alguma. É que está muito dentro do que você disse um pouquinho atrás, né? O imediatismo dos jovens hoje, que não procuram a conexão para entender, para conhecer o cavalo, para conseguir entender, olha, não, eu preciso melhorar isso para o cavalo melhorar, eu preciso estudar mais. Ninguém vai conseguir começar montando os melhores cavalos, ninguém consegue isso, em modalidade nenhuma. Né? Então eu sempre falo para os meus alunos, falo assim, o que você tem que procurar, menino? Você tem que procurar estar com o teu cavalo o mais bem preparado possível, o mais bonito possível, né? Para que a hora que você entre na pista, talvez você não consiga marcar uma nota alta, mas você vai chamar atenção porque você está fazendo tudo correto, o teu cavalo está bem escovado, está bonito, está bem apresentado. Você vai começar, de certa forma, a atrair atenção para você, e aí muita gente vai falar, pô, mas esse cara, a hora que ele pegar um cavalinho melhor, acho que ele vai incomodar. E é assim que vai acabar acontecendo, acontece com todo mundo isso aí. Né? Então, só que como você falou, as pessoas não têm mais paciência de esperar isso aí, elas querem, né, no primeiro ano já... Outro dia, eu estava vendo outro dia uma entrevista de um treinador famoso dos Estados Unidos, e aí ele contando, ele trabalhou de assistente 10 anos. Nossa. E aí é muito legal o que ele fala assim, eu trabalhei, não me lembro os números exatos agora, ele trabalhou, eu trabalhei 5 anos com tal cara. Ali ficou a base do meu programa de treinamento. Aí eu trabalhei 2 anos com outro cara. Ali eu comecei a aprender mais sobre detalhes de apresentação. Aí eu fiquei mais não sei quantos anos com o outro cara, aquele cara me mostrou como a indústria do cavalo funciona, né? A coisa do comércio e tal. Então, é uma faculdade. Sim, entendo. Né? É uma faculdade. Então, hoje o cara faz um curso de 3 dias ou compra um curso online e se
ele tenta no cavalo dele 1, 2 dias. Se o cavalo dele não esbarrar 10 metros, não, isso aqui não funciona, mas não vai funcionar. Desse jeito não vai funcionar. Assim. Né? Então eu acho que falta isso, né? Falta essa coisa do cara, sabe, pega, que é um ciclo meio normal isso aí. Você pega, por exemplo, nos Estados Unidos, todos os grandes treinadores foram assistentes algum dia. Né? Então você pega um treinador de destaque no momento, você vai lá e fala assim, meu amigo, eu trabalho de graça para você. Cara. Eu quero poder estar perto de você, eu quero ver você treinar, eu quero aprender com você. Né? E aí, muitas vezes, você vai ser bem recebido ou não, enfim. Mas se você não... Você tem 100% de insucesso garantido em tudo que você não tentar. Você sabe que quando o Eduardo Borba veio aqui, uma das perguntas que eu fiz para o final para ele dar uma mensagem, né? E ele falou, estudem, estudem. Estudem, porque o conhecimento é o que vai trazer todas essas soluções em todos os aspectos. Exatamente. Parte técnica, parte de mercado, parte de em quem você vai se conectar, quem você não vai, que caminho você vai seguir. Então isso é importante. Eu sempre digo, né? Eu falo assim, que cada cavalo é um livro diferente, cada cavaleiro é um livro diferente. Quanto mais se lê, mais se aprende. Né? Então, por exemplo, eu vou dar um curso. Né? Dependendo do número de cavalos e de cavaleiros, quantos livros eu vou ter para estudar naquele curso? Né? Então, e isso é uma coisa que às vezes as pessoas, depois da hora que eu explico, elas começam a entender. Mas, por exemplo, quando eu estou treinando um cavalo, naquele momento quem está trabalhando é o Jango treinador. Quando eu estou dando um curso, naquele momento quem está trabalhando é o Jango instrutor. E qual é a minha maior realização como instrutor? Se eu conseguir que você melhore o teu cavalo sem que eu tenha que montar. Né? Que você desempenhou. Porque quem que vai seguir montando é você, não sou eu. Né? Então o que acontece? Você chegou no curso com o teu cavalo nesse estágio. Aí o instrutor vai montar, provavelmente por ele ter mais experiência, ele vai trazer o cavalo para cá. Mas você não acompanhou isso aqui, foi só o cavalo que subiu. Acaba o curso, quem vai seguir montando? Você. O que vai acontecer? Em vez do cavalo te puxar para cá, você puxa ele de volta para onde estava. Então eu prefiro que você suba isso aqui junto com o teu cavalo do que ele subir sei lá quantos andares com o instrutor, porque daí você não vai dar conta de dar manutenção. Né? Aí quando você conta isso, aí os caras, porque eles ficam, você não vai montar no meu cavalo? Você não vai montar no meu cavalo? Eu falo, não, quem vai treinar é você. Você que vai montar. Eu vou te ajudar a treinar teu cavalo, se for preciso eu monto. Mas eu vim aqui para te ajudar. Você precisa treinar. Você que precisa. Né? Eu tenho duas curiosidades que você me fale um pouco o que você enxergou na raça crioula, quando você começou a mexer com os crioulos, e com os cavalos de polo. O que você desenvolveu? Conta pra gente. Na verdade, assim, eu comecei... O primeiro curso que eu dei no Sul foi em 90. Então, nós estamos falando de 36 anos atrás. Né? E, na verdade, o que acontecia? Primeiro, uma resistência absurda no começo. Cultural até. Né? Quer dizer, você imagina, há 36 anos atrás, você falar para um gaúcho que vai vir um paulista mostrar como é que mexe com o cavalo. Aquilo era uma agressão. Nossa Senhora. Aí você chega de calçadinhos, bota, fivela, boné, chapéu. Outra agressão. Tiram a cela da sacola, é um marciano. Né? e aí... Só que aí a hora que você começa a conversar, daí o cara fala, não, peraí, o cara não é tonto. As coisas que ele fala faz sentido. Aí você começa a montar, daí as coisas que você fala, você mostra. Aí você vai quebrando um monte de paradigma. Né? Então, na verdade, assim, foi uma fase difícil, porque era assim, lá eu sofria muita resistência no começo. Né? O que esse paulista metido americano está vindo fazer aqui? E aí eu comecei a fazer prova de rédea com os crioulos. E andar bem. Né? Então, assim, eu já era um treinador que já tinha títulos importantes no quarto de milha e comecei a montar alguns crioulos na rédea e eles começaram a andar bem. Aí os quartistas começaram a ficar ardidos comigo. Né? O que esse montador de piti está vindo fazer aqui? Né? Eu falei, bom, vou mudar para o Paraná, porque onde eu vou o pau pega. e aí, na verdade, assim, e aí foi muito legal porque eu acreditei nas duas coisas. Assim, porque argumento você contra-argumenta, resultado é fato, e fato é indiscutível. Né? Então as pessoas achavam que nunca um trabalho de rédea poderia fazer um cavalo crioulo ganhar o freio de ouro. Nós mostramos que sim. E o pessoal falava que nunca um crioulo poderia ser competitivo na rédea, nós também mostramos que sim.
Estou falando que ele é melhor, nem que é imbatível, Sim. mas que é competitivo, né? Porque, assim, ao contrário do que muita gente pensa, eu sou do cavalo, né? Então, assim, eu sempre falo que só tem 2 raças de cavalo para mim, o bom e o ruim, eu gosto dos bons, né? Então, em toda raça tem coisa boa e tem coisa ruim. Exatamente. Então assim, e uma coisa que acabou também me dando muita experiência, que quando, por exemplo, eu ia dar um curso para o pessoal do freio de ouro, eu não queria transformar os caras em redieiro, porque eles não são redieiro, né? Então eu procurava sempre tentar entender a prova deles e ver, tá, dentro da minha bagagem, do meu conhecimento, o que eu posso agregar de positivo para melhorar esses caras. E a mesma coisa eu fazia quando eu ia para o Nordeste, na vaquejada, quando eu ia para a Argentina, nos caras do polo, né? Enfim, quando eu pegava um pessoal de tambor, quando eu pegava um pessoal de laço, então eu sempre procurava, né? Eu não queria fazer os caras virar redieiro, porque não era essa a ideia. Era esse o objetivo. Né? Então era assim, tá, aonde vocês têm mais dificuldade? Ou, por exemplo, como eu falei, eu procurava entender um pouco mais da prova, né? E aí eu ia ajustando o meu curso em função daquele grupo e daquela exigência, né? Eu achava que ia ser mais interessante para eles, né? Então isso acabou me dando muita bagagem, né? Porque por lidar com raça diferente, modalidade diferente, público diferente. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E no cavalo de polo, o que você foi fazer? Na verdade, eu fui chamado, tem o Polito Uchoa, que é considerado o melhor domador de cavalo de polo da Argentina, e a gente sabe que os melhores jogadores de polo são da Argentina, tem 2 filhos dele que são feras. E eu já conheci o Polito lá no Sul, numa Expo Inter, e aí surgiu a ideia da gente fazer um curso juntos, ele falando sobre doma e eu falando sobre treinamento. Né? E foi muito legal esse curso, eu não vou lembrar o número exato, mas eu acho que tinha perto de umas 200 pessoas. Que legal. ESPN e tal, foi bem legal. Que bacana. E aí forte, né? E aí, como eu falei, e para mim também foi um universo novo, né? O polo era um universo novo, um universo novo. Por essa minha curiosidade, né? Falei, puxa... Porque, por exemplo, para você ter uma ideia, o jogador de polo, ele não quer um cavalo leve demais na rédea do pescoço, né? Porque tem hora que ele pendura, né? Ele vai dar uma atacada e ele vai se escorar naquela rédea. Tá. Se tiver um cavalo que encostou a rédea e o cavalo sai, tira o cara da jogada. Né? Então, assim, tem que ter resposta, mas é uma resposta que também tem que resistir um pouquinho para ela acontecer, né? Então, tem tudo isso que é muito legal, que aí você começa a ver, então tá bom, onde que eu tenho que fazer meus ajustes aqui para ajudar o cara. Entendi. Vamos voltar para depois aí que você voltou dos Estados Unidos para cá, porque eu vi que você contou que você voltou, em teoria, com a intenção de voltar de novo para lá, mas acabou não voltando. Que cenário você encontrou aqui quando você voltou? Na verdade foi assim, eu voltei realmente pensando só em arrumar meu visto e voltar para lá de malicuia. Né? Porque, como eu falei, a gente toma um choque com essa coisa da indústria do cavalo e tal. Eu falei, não, o negócio do cavalo realmente é aqui. E quando eu voltei para ajustar o negócio do visto e tal, um primo meu, Júlio Vieira, entrou em contato comigo e falou assim, eu quero te contratar para ser meu treinador. Eu falei, opa, mãe, então é possível viver de cavalo aqui no Brasil? E ele fez uma oferta, eu não me lembro os valores, mas eu estava trabalhando há 6 meses sem ganhar um centavo. Ele virou para mim e falou assim, vamos fazer uma experiência. Vamos fazer 6 meses de experiência. Você não fechou a porta lá, se não der certo, você volta. Eu vou te pagar 6 meses de salário adiantado. E era um bom salário. Eu falei, rapaz, não estava ganhando nada. De repente. Aí agora estou ganhando 6 meses de uma vez só e tal, não sei o que. Falei, acho que eu vou dar uma experimentada. Né? E aí eu fiquei, e nesse meio tempo eu conheci a Renata, a gente começou a namorar, né? E aí venceram os 6 meses, e ele, eu vou fazer pista coberta, eu vou comprar isso, vou comprar aquilo e tal, e a situação, o momento não era tão fácil, eu entendo, mas ele acabou não conseguindo cumprir todas as coisas que ele falou que iria cumprir. Então, quando chegou na hora ele quis renovar o contrato, eu falei, não, eu não quero, eu vou abrir meu centro de treinamento e tal, não sei o quê. E aí eu estava numa fase que a gente estava em começo de namoro, né? E eu falava, tá, como é que eu vou propor para ela ir para os Estados Unidos comigo? Né?
o pai dela vai me matar. Então eu falei assim, rapaz, eu acho que eu tenho que tentar mais um pouco por aqui, né? E aí acabei ficando, daí eu ia praticamente todos os anos para dar uma reciclada, né? Principalmente no Porto Futuro, né? Que é quando você tinha a chance, porque o Porto Futuro é um evento onde estão os melhores treinadores, os melhores criadores, os melhores fabricantes de freio, de sela, de trailer. Então, assim, é você ir num evento e ter a chance de realmente dar uma atualizada, né? E o que eu mais gostava era de ficar assistindo os treinos, né? Então, eu varava a noite assistindo o treino, porque tinha prova o dia inteiro, né? Só que são várias pistas, então se for 1h da manhã tem gente montando, 2h da manhã tem gente montando, 5h da manhã tem gente montando. Então eu varava a noite assistindo os treinos e tal, né? E Porto Futuro é no final do ano? Final de novembro, começo de dezembro. Que bacana. Eu queria que você contasse alguma história curiosa. Deve ter várias, né? Alguma curiosidade. A de eu ter dormido com o Deg já foi uma. Já foi uma boa. Foi uma boa. E essa não deve ser muitas pessoas que sabem. Não Além mesmo. Isso aí vai ser novidade para muita gente. Ou então dos seus campeonatos, né? Algum campeonato que te marcou, que você... Todos têm um sabor especial, né? Eu acho que tem alguns assim que eu lembro com muito carinho, né? Quando a Renata estava grávida do Diogo, que é o nosso segundo filho, era uma época que o campeonato nacional você ia somando ponto. Você não classificava para a final e disputava a final, você ia somando ponto. E a gente tinha um cavalo, que foi o primeiro grande cavalo da minha vida, Bacanir HDN, e que a gente ia ter um evento que teria o congresso, o derby da MCR e a etapa do Nacional, tudo no mesmo evento. E foi mais ou menos quando estava previsto o nascimento do Diogo, né? E eu estava super conflitado, né? Que eu falava assim, pai, e agora? O que eu faço? Né? Eu tenho essa prova importante, esse cavalo é um craque, primeiro grande cavalo que veio para baixo da minha cela, e agora o que eu faço e tal? E aí a Renata virou para mim e falou assim, tá previsto, mas a gente não sabe se vai nascer exatamente nessa data ou não. Você não sabe quando você vai ter outro cavalo desse. Vai lá e faz a prova. Acabando a prova, você vem, né? Aí eu lembro que eu ganhei o derby, ganhei a etapa do Nacional, né? E eu lembro direitinho, eu saí da pista com o troféu e tal, não sei o quê, desci do cavalo, tirei a calça de couro, entreguei para o rapaz que trabalhava comigo, entrei no carro, foi em Maringá essa prova. Nossa. Entrei no carro e vup para São Paulo, a Renata estava em São Paulo. Aí a hora que eu entrei no quarto, o Diogo estava chegando para dar a primeira mamada. Nossa. E aí eu lembro que eu estava aquecendo, né, o cavalo para a última prova, e o Gilson, por isso que eu falo, a gente é muito amigo, e o Gilson, ei, companheiro, você já pensou, rapaz, você ganhando a prova aqui e o bichinho botando a cara para fora lá? Eu falei, rapaz, para de falar isso aí que eu vou chorar e tal, não sei o quê. Nossa. Né? Porque eu estava emocionado mesmo de pensar, falei, pô, meu filho pode estar nascendo, cara. Né? E só que aí eu peguei assim, você veio aqui para fazer um negócio, então faz bem feito, foca nisso aí, depois você vai para lá. E aí, graças a Deus. Então essa é uma prova que eu lembro com muito carinho. E deu 2 troféus no dia, ué. O Mundial, sem dúvida, né? Que foi toda essa novela, essa coisa de barrar cavalo, de não poder ter no vet-check, emprestar o cavalo na hora, né? Então, assim, cada prova tem um sabor diferente, né? Mas eu lembro essa do nascimento do Diogo e o primeiro Porto Futuro que eu ganhei, na verdade, a Renata estava grávida do Felipe, que é o primeiro filho, né? E aí é engraçado, porque eu ganhei o meu primeiro Porto Futuro e ganhei o Nacional no mesmo evento. Que bacana. Né? Então eu acho que essa coisa, né, do saber que você ia ser pai, né, que você tinha uma família crescendo, nossa, parece que aquilo te dá uma... É bom que vocês conciliavam bem assim as datas, né? Era um bom estímulo, né? Estimulava bem. Pois não, com certeza. Eu vi você falando, mudando um pouquinho sobre, você comentou de que alguém foi lá na sua casa que queria comprar um cavalo barato. E aí você tem duas perguntas que você faz, né? Que é para quê? É isso? Por quê e para quê?
Porque na verdade assim, o cara chegou e a primeira coisa que ele falou, você tem cavalo para vender? Eu falei, tenho alguns, mas para que você quer? Ele falou, quero um cavalo barato. Aí eu falei assim, tá, mas quem que vai usar esse cavalo? O meu filho. Eu falei, quantos anos tem seu filho? Não me lembro exatamente, mas era tipo 5 anos, 6 anos, era por aí. Aí eu virei, quanto vale teu filho? Tá louco, rapaz, meu filho não tem preço. Eu falei, o meu também não. Então eu vou te falar, no meu conceito, o que é um cavalo para você dar para uma criança de 5, 6 anos montar. É aquele cavalo que se a criança entorta, o cavalo entra embaixo para não deixar cair. Se a criança cai, o cavalo levanta a mão para não pisar. Tá? E assim como o teu filho não tem preço e o meu também não, esse cavalo devia ser um dos cavalos mais caros que existe. Tá? Hoje eu não tenho esse cavalo que você está precisando, mas eu vou te dar uma sugestão. No próximo lugar que você entrar, não fala que você quer um cavalo barato, fala que você quer um cavalo de confiança para uma criança montar. Depois você vai ver quanto custa. Porque tem um monte de marreteiro de cavalo aí que vai te arrumar uma carreta de cavalo barato, só que seu filho cai e toma um coice na cara. Eu acho que você não quer isso. Então, não fala que você quer barato, fala que você quer um cavalo de confiança. Com certeza. Então, assim, isso é fundamental. Né? Essencial isso que você falou, porque isso é uma realidade que o mundo do cavalo vive direto isso, né? E realmente, independente se é um quarto de milha, se é um manga larga, o que for, por quê e para quê? Exatamente. Né? Senão não faz sentido. Senão não faz sentido mesmo. E o que tem de gente que procura nesse formato é um negócio... Exatamente, ou então o cara compra na internet, assistir um leilão, o cara compra, depois que ele vai ver se o cavalo realmente é de confiança ou não. Né? Então, assim, hoje ainda tem gente passando por isso que, na verdade, não deveria. Né? Porque aí que tá, né? Tudo tem os dois lados da moeda. O cara entra na internet, ele vai assistir 1 milhão de vídeos de cavalo. Tem coisa boa? Tem, mas tem muita porcaria. Se o cara não souber filtrar, ele começa a ver mais porcaria do que coisa boa. Né? Aí o cara assiste 3, 4 vídeos e acha que virou John Wayne. Não, eu domino esse negócio. Aí o cara já não quer escutar mais ninguém, o cara já acha que sabe. Né? E aí é a hora que muitas vezes pode, né, entrar pela porta errada. Sem dúvida, sem dúvida. Ô Jean, eu queria que você falasse um negócio pra gente. Você é um cara que tem muita coisa, não só técnica, né? Eu admiro demais todo o entorno do universo do cavalo, do aprendizado, do respeito que você fala. E eu queria falar um pouco sobre sonhos. Se você voltar lá atrás e lá no começo, né, com 20 e poucos anos, e escrevesse qual que era o seu sonho no cavalo, você acha que você atingiu esse sonho? Ou se atingiu, ainda que atingiu, ou você acha que já superou? Não, eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre tem que estar buscando, né? Mas eu acho que tem algumas coisas assim que, na verdade, o meu maior sonho e a minha maior realização foi ter conseguido sustentar minha família. Né? Isso que era a grande dúvida, né, que eu tinha. Será que eu vou dar conta de sustentar minha família trabalhando com cavalo? Então, hoje ter 2 filhos formados, né, ter uma netinha, graças a Deus. Então, isso realmente é muito gratificante. Né? E é claro que, sem dúvida, que o fato de ter conquistado vários títulos e tal, foram coisas que foram abrindo portas. Né? Então, até outro dia, num curso, um dos alunos me perguntou, falou, gente, você vibra mais ensinando ou quando você ganhava uma prova? Né? E ensinar, para mim, é muito mais gratificante. Né? Você poder compartilhar com as pessoas a tua experiência, os teus acertos, os teus erros, né? Porque na verdade, né, Pedro, infelizmente, nem todo mundo que mexe com cavalo vai ser campeão de prova. Sim. Né? E não quer dizer, por causa disso, que o cara não pode ser respeitado, reconhecido e solicitado no meio do cavalo. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu sempre tento, de certa forma, compartilhar com as pessoas, né? Porque tem muita gente que coloca isso como sendo não, eu só serei bem-sucedido com cavalo se eu tiver uma fivela de campeão no sim. Entendi. E não é todo mundo que vai ter. Não é todo mundo que vai ter. Né? E não quer dizer, por causa disso, que o cara não possa ser muito bom no cavalo. Não tenho dúvida. Né? Então, eu acho que isso hoje, para mim, é muito gratificante você ver. Eu recebo, às vezes, depoimentos, né, de pessoas falando de coisas que
Eu dei um curso recente no Nordeste, e veio um cara falar comigo e falou assim, ó, você me tirou de uma depressão. Aqueles vídeos que você posta no teu Instagram e tal, você me tirou de uma depressão. Né? Quer dizer, não tem troféu que te dê. Né? Então, assim, você... E várias outras, né, depoimentos de pessoas que vêm, que te agradecem e tal. Então, isso, para mim, não tem preço. Né? Como eu falei, não tem fivela que te dê isso, não tem troféu que te dê isso. Que legal, que legal. É isso aí, Rodrigão. Sensacional. Como a gente imaginava, um papo muito bacana. A gente está super feliz, né? Feliz demais. Teria muitos outros assuntos para a gente falar, nosso tempo é curto, mas Já foi. Eu, na verdade, queria te parabenizar. Né? Eu que sou um admirador do seu trabalho já há tempos, sou um apaixonado por cavalo e é fácil a gente notar o respeito que você tem por tudo que você já fez e o respeito que você tem. Eu costumo falar sobre a palavra profissional. Né? Quando a pessoa é um profissional, o profissional ele engloba muitas coisas. Respeitar a profissão, ser humilde, respeitar os outros, respeitar o ambiente de trabalho, e a gente nota facilmente isso em você. Né? Então eu queria te parabenizar. Muito obrigado. Fico agradecido, feliz de poder compartilhar um pouquinho aqui. Né? E uma coisa que eu queria falar, que eu acho que é uma coisa que os anos foram me conduzindo, me mostrando isso, né? Que eu nunca deixei de acreditar em Deus, né? Mas eu não tinha Deus como a prioridade número 1 na minha vida. O trabalho era número 1, a família era número 2 e Deus ali. Né? E hoje, para mim, é Deus em primeiro lugar, a família em segundo e trabalho em terceiro. Né? Então, eu acho que é muito importante. E se você perguntar assim para mim, Jango, tem alguma coisa que você pudesse voltar para trás, você mudaria? Do lado profissional. Tá? Então, eu falo isso porque, de repente, pode ajudar algum profissional. Tá? Tem uma coisa que, se eu voltasse para trás, eu mudaria, que na época eu achava que eu estava fazendo melhor. Tá? Mas hoje eu vejo que, se eu pudesse, eu mudaria, que é o quê? Muitas vezes não... Porque quando que os caras queriam marcar curso? Feriado. Né? Então, por exemplo, teve muitas vezes que tinha festinha de Dia dos Pais na escola dos meus filhos que eu não estava. Né? Tinha algum evento familiar que, em função de ser um feriado, alguma coisa e tal, eu não estava. Não tem como voltar, né? Mas por isso que eu quis falar isso, porque quem ainda está no começo, né, não deixe de estar com os teus filhos, com a tua esposa, né, de estar com a família. Que esse tempo não volta mais. É isso. Rodrigão. Sensacional. Queria só falar também que realmente o Pedro é uma pessoa, ele está falando, é verdade, ele faz curso, ele incentiva os outros a fazer, e ele já falou várias vezes que fez curso, então é verdade, ele não está fazendo propaganda mentirosa aqui. Não. Agradecer só, já não foi realmente um bate-papo muito bom, a gente sabia que ia ser, você tinha muita história aí para contar, então muito obrigado pela presença. Eu espero que o pessoal aproveite bastante. Vai ter muito recorte aqui, muita coisa legal para o pessoal ver. E muito obrigado. É isso aí. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês e o que a gente quer, de alguma forma, né, através desses bate-papos, poder ajudar as pessoas. Sem dúvida, vai ajudar muito. Muito bom, pessoal. Esse foi o bate-papo. Alegria enorme de receber aqui o Jango Salgado. Continue acompanhando, curte aí, compartilha e até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Show.
Tchau.